Olá, gente, graça e paz, Deus abençoe a tua vida, a sua casa. Sejam todos bem-vindos ao canal da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Eu sou o pastor e professor Watson Oliveira. Estou chegando mais uma vez para poder fazer mais uma gravação para o nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dá o seu like, deixa o seu comentário, compartilha essa publicação. Todas as quinta-feiras estamos por aqui fazendo gravação de mais uma aula de teologia. Hoje nós queremos iniciarmos aqui um estudo sobre as cartas paulinas. E teologia simples, profunda e descomplicada ao mesmo tempo. Nós vamos iniciar hoje as 13 cartas, que nós chamamos as 13 cartas paulinas. E hoje nós queremos iniciar o estudo sobre a carta de Paulo aos Romanos. Então, é sabido de todos que Paulo escreveu 13 cartas, que vai de Romanos a Filemon, né? E aí essas 13 cartas são Romanos, 1º, 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. São 13 cartas de Paulo, que Paulo escreve para as igrejas. E nós sabemos que existem as cartas que nós chamamos carta pessoal, carta pastoral e carta às igrejas. Então nós temos 3 cartas que são carta pastoral, que são 1ª, 2ª Timóteo e Tito. E existe cartas pessoal também, que são Timóteo, Tito, Filemão, são chamados de carta pessoal, que são direcionados para uma pessoa. E existem as cartas às igrejas, Coríntios, Colossenses, Filipenses, carta direcionada à igreja. Hoje eu quero começar sobre a primeira carta de Paulo aos Romanos, que é uma das cartas mais importantes, profundas do apóstolo Paulo. O primeiro ponto aqui que eu quero tratar aqui é a grande pergunta que Romano responde. A carta de Paulo aos Romanos, ela faz uma grande pergunta. E qual é essa grande pergunta na carta de Paulo aos Romanos? Sendo o homem pecador, como pode justificar-se perante Deus Santo? A resposta é através da fé em Jesus Cristo, a sua obra expiatória na cruz em nosso favor. Então, uma grande pergunta de Romano a grande pergunta que eles perguntam: sendo o homem pecador, como pode o homem justificar a si mesmo? Não tem como o homem justificar-se a si mesmo. Então, como, pastor, professor, nós somos justificados? Nós somos justificados através da fé. Primeiro tem que ter fé. Lembra lá de Hebreus capítulo 11? A fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, das coisas que se esperam. Hebreus 11, 6 diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus crer que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, somos justificados através da fé em Jesus Cristo e a sua obra expiatória na cruz. Então, somos justificados pela fé em Jesus Cristo e a obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Então, a grande pergunta de Romanos é: sendo o homem pecador, como ele pode justificar-se a si mesmo? Não tem como. A única maneira de justificar-se é através da fé em Jesus Cristo e tendo em vista o sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. E aqui eu quero começar o resumo do capítulo de número 1, onde todos somos pecadores. Capítulo 1 de Romano começa. Todos somos pecadores, mas somos justificados pela fé. Então não tem exceção, todos pecaram. Romanos 3, 23. Eles destituídos da glória estão. O que nos salva, querido, é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Vamos lá. Romano começa, no capítulo 1 de Romano, começa mostrando que todo homem é pecador,
tendo tanto gentil como judeus, né? Então, para Israel, gentios são todas aquelas pessoas que não são israelitas. Então, todos são pecadores, tanto gentil como judeu, grego. O que é gentil? Gentil é todo aquele que não são israelitas, que não são de Israel. Então, Romanos capítulo 1 mostra que todos pecaram. E eu quero ler um texto aqui de Romanos 1, que acrescenta dentro desse contexto que eu estou falando, sobre essa magnífica aula sobre a carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo de número 1, a partir do verso de número 26 e 27. Está escrito assim: por isso Deus os abandonou às paixões infâmia, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural de mulher, inflamando-se em sua sensualidade um para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convém aos seus erros. Então, logo de cara aqui em Romanos, capítulo 1, todos pecaram. Então, no capítulo 1, do verso 26 ao 27, está falando que até mesmo as mulheres, deixando o uso natural, né, do homem e se inflamando mulher contra mulher. Então, ele está se tratando sobre o homossexualismo, as lésbicas, as mulheres que têm relações sexuais uma com a outra. E tá, no 27 ele fala de homem, deixando o uso natural da sua mulher e se inflamando contra homem. Então isso é abominação, isso é pecado gravíssimo. Isso, ninguém nasce gay, isso é uma escolha. Você é uma prática, a pessoa escolheu, mas eu nasci assim. Já foi provado teologicamente, cientificamente, biologicamente, que o homem nasce homem, mulher nasce mulher. Então Paulo, ele entra já confrontando esse tipo de comportamento, né? Então, prosseguindo aqui, todos se desviaram de Deus e adoraram mais a criatura do que o Criador. Então Deus entregou as suas paixões. Então o homem, ele adora mais a criatura do que o Criador. Então nós temos aqui no capítulo 1, todos pecaram. Já na época de Paulo, quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, Paulo está se tratando sobre o pecado que já estava se lastrando no meio do povo. É um dado alarmante aqui, que o homossexualismo já existia naquela época. Aliás, já existia desde lá de Sodoma e Gomorra. Quando a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruído, já existia. Então, o capítulo 1 de Romano mostra que todo pecado. O capítulo 2 de Romano mostra que os judeus também não alcançaram Deus pela lei. Então, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, em Monte Horebe, que é o Monte Sinai, o Monte Horebe é o mesmo monte, Deus deu a lei a Moisés, o decálogo, a lei. Está lá no Pentateuco. O que é Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, os 10 mandamentos foram escritos em uma pedra com o dedo de Deus. E Yahvé escreveu na pedra e deu a Moisés no Monte Sinai. Então, o capítulo 2 de Romano mostra que os judeus não foram justificados pela lei, porque a lei veio até Cristo, e Cristo aboliu a lei. Então, o sacrifício de Cristo foi perfeito. O sacrifício de Cristo de suma importância para a nossa vida. Então, capítulo 2 de Romano mostra que os judeus não foram justificados pela lei, mas porém pela graça.
Já o capítulo 3 diz que todo homem é pecador e que não há um justo, nem sequer. Aí eu leio um texto aqui, eu vou ler um texto aqui na Bíblia, em Romanos. Romanos, capítulo de número 3, verso 10. Olha só o que está escrito. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Querido, isso aqui é relevante demais. Isso aqui é magnífico, é extraordinário, é de suma importância. Nenhum homem é justo. Vou repetir. Romanos 3,10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então não tem nenhum justo. Então não tem essa de bater no peito, assim, ó, dizer que você é o cara, que você pode. A religião não salva. O islamismo não salva. A maçonaria não salva. O catolicismo não salva. Quem salva é Jesus, através da pregação do evangelho. Buda não salva, Maomé não salva, pastor não salva, papa não salva, apóstolo não salva, bispo não salva, ninguém salva, senão o próprio Deus que salva. Então, Romanos diz que não é 3 nenhum justo. Agora, olha só o que diz Romanos, capítulo 3, verso 23. Que coisa interessante. 3, 23 está escrito assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos pecaram. Lembra que quando Deus coloca no jardim, no Éden, Adão e a Eva, Adão ele perde dentro do paraíso. Perceba que em Gênesis, capítulo 3, Adão está dentro do paraíso. Adão foi tentado por Satanás e perdeu dentro do paraíso. Em Mateus, capítulo 4, capítulo 4, Lucas também, capítulo 4, Jesus venceu o diabo no deserto. Por um homem entrou o pecado no mundo, que foi através de Adão. Adão bagunçou tudo. Mas também por um homem entrou a salvação, que é Jesus. Então, Romanos 3, todos pecaram e destituídos da glória estão. O homem é pecador e está perdido em seu pecado. Como ele pode ser justificado do pecado? Olha só que coisa interessante. Algumas religiões ensinam que o homem pode justificar-se através da obra e da caridade. Mas o que? O homem pode oferecer a Deus para pagar o seu pecado. O que o homem pode oferecer? Nada. Aí tem algumas religiões, como o Espiritismo, que bate no peito e diz que pode justificar. Porque fazem obras, fazem doações, ajuda viúva, órfão. Isso a Bíblia tudo ensina a fazer isso. Isso é muito bonito, isso é muito interessante, isso é muito relevante, mas isso não dá o direito de salvação. O homem não pode justificar, porque ele é dizimista da casa do Senhor, porque ele oferta, porque ele ajuda pobre, ele vai no orfanato, faz doação, ele ajuda com tanta cesta básica, que isso é mais que obrigação de um cristão. Mas isso não dá direito do homem ser justificado, né, através dessas obras. E o capítulo 3, uma coisa interessante, né, dando continuidade aqui, o pecado é justificado pela graça, pela redenção através da fé em Cristo Jesus. Romanos 3, 23. Romanos 3, 24. Está escrito assim: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E somos justificados gratuitamente, não paga nada, de graça. Somos justificados através do sacrifício de Cristo. Então aqui eu entendo que não adianta querer justificar-se a si mesmo. E nós temos religião, como eu já falei, como a maçonaria, como o espiritismo, a legião da boa vontade, que são gigantes no que tange a questão de ajudar pessoas. São gigantes demais, são grandes demais. Mas
quando se trata de querer justificar-se a si mesmo, não tem essa autoridade, não tem esse direito, até porque se não vai anular o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, fechando o capítulo de número 3, é algo de suma importância. Deus é justo e é justificador daqueles que têm fé em Jesus. Querido, nós somos justificados, não é porque jejuamos o mês todo, não é porque já lemos a Bíblia tantas vezes, não é porque somos religiosos, nada disso. Nós estamos justificados pelo sacrifício de Cristo. Aliás, o Evangelho, ele se resume em 3 coisas. 3 coisas relevantes, que são crucificação de Cristo, morte de Cristo na cruz e a ressurreição. Aliás, deixa eu melhorar aqui. A crucificação de Jesus, porque Cristo não morreu, ele é Deus. Jesus morreu. A crucificação de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição no domingo, milagrosamente, nos dá o direito de vida eterna e salvação. E Romanos, capítulo de número 3 ainda, a partir do verso 24 ao 26, olha só que coisa interessante que está escrito. Vou repetir o verso 24 do capítulo 3 de Romanos. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para que demonstre a sua justiça pela remissão dos pecados cometidos sob a paciência de Deus. Olha o 26. Para demonstrar da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justificador, daquele que tem fé em Jesus. Então, somos justificados através da fé em Cristo Jesus. E somos justificados pela fé em Cristo, pois a sua obra redentora em nosso favor. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. É muito interessante entendermos isso aqui, que nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. A dispensação que nós estamos hoje vivendo, no século 21, é a dispensação da graça. O que significa graça? Um favor que eu não mereço. Um favor imerecível. Nós não merecemos nada. Era para nós sermos mortos na cruz. Quando Deus olhou para nós aqui para a terra, viu uma geração podre, uma geração pecaminosa, uma geração que falhou, uma geração que se afastou, uma geração que está distante de Deus, distanciado de Deus, e Deus nos aproximou dele através de Cristo. Cristo é a escada branca de Betel, lá em Gênesis, capítulo 29, que Jacó viu. A escada que os anjos desciam e subiam por aquela escada. Então ele é a escada branca que nos conduz à vida eterna. Então, somos salvos pela graça. Então, pelo amor de Deus, vamos deixar todo o ritual do Antigo Testamento, ritual mosaico da lei, porque vivemos hoje no tempo da dispensação da graça. Por isso que é muito importante o pregador, quem vai pregar, estar muito atento quando vai pregar no Antigo Testamento. Porque quando nós pregamos no Antigo Testamento, a gente precisa pregar, fazer uma aplicação daquilo. Você pode pregar qualquer mensagem do Antigo Testamento, sobre Elias, sobre Abraão, sobre Noé, sobre Moisés, etc. Mas você precisa encontrar Cristo ali, onde Cristo está.
Então, uma mensagem ela tem começo, ela tem o meio e tem fim. Então, precisamos encontrar aonde Cristo está. E, finalizando, né, essa aula, aqui nós fizemos estudando capítulo 1, capítulo 2 e 3 de Romano. Próxima aula nós vamos estudar o capítulo 4 e dando continuidade até encerrarmos essa carta magnífica de Paulo aos Romanos. Deus abençoe a tua vida. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse estudo, essa aula. Deus abençoe. Até a próxima.